Capítulo 346. Não aguenta uma surra. Aquele ruivo parece bem forte. Como ele entrou no ringue. Ele conseguiu mesmo sair das chamas. Parece ser uma habilidade de combate muito poderosa. O jovem mestre Lu Yuan está bem. Eu acredito no jovem mestre Lu Yuan. O desempenho dele durante todo esse tempo não prova isso. Eu também acredito nele. Até a nona princesa acredita no jovem mestre Lu Yuan. Com o que temos que nos preocupar? Neste momento, uma voz surgiu da multidão. Yuan, mate aquele cachorro de pelo vermelho. Você realmente ousa montar um ringue de desafio em frente ao portão da cidade do nosso Império do Bordo Vermelho. Mate-o. Lu Yuan, que estava no ringue, ouviu o som e olhou na direção do som com uma expressão estranha. Então, ele viu Grot acenando para Lu Yuan. Ao lado de Grot estavam Jing Wen, Yang Qiu e os outros. Como guardas, eles entravam na terra de origem quando não estavam de serviço. Claramente, tinham ouvido a notícia e vieram dar uma olhada. Lu Yuan não conseguiu evitar o riso. Naturalmente, Fiba e os outros kobolds também ouviram a voz de Grot. Alguns kobolds se viraram para olhar Grot com uma fria intenção assassina nos olhos. A energia espiritual estava aumentando. Entretanto, assim que sua energia espiritual surgiu, eles sentiram algumas auras poderosas se fixando neles. Eles eram os especialistas da cidade do Maple Vermelho que estavam prestando atenção neste lugar. Com esses especialistas por perto, era óbvio que eles não conseguiriam matar Grot em seu território. Montar uma arena do lado de fora da rede Maple City já foi o suficiente para dar um tapa na cara deles. O homem com cabeça de cachorro de pelo branco e os outros respiraram fundo e acalmaram a intenção de matar em seus corações. O sorriso desapareceu do rosto do homem com cabeça de cachorro de pelo branco. Ele olhou para o sorridente Dukan e disse: então vamos começar. Seu corpo desapareceu da arena e retornou à posição de Lu Yuan. Dukan olhou para o homem com cabeça de cachorro de pelo branco e zombou. Ele secretamente transmitiu uma mensagem para Lu Yuan. Lu Yuan, se houver a chance de matar esse cachorro, não hesite. Nós assumiremos a responsabilidade por qualquer coisa. O canto da boca de Lu Yuan se curvou, revelando um sorriso. Ele enviou uma transmissão de voz de volta. Eu sei. Todos eles deixaram a arena. Apenas Lu Yuan e Fiba permaneceram na arena. Lu Yuan olhou para o rosto frio da Fiba e sorriu. Meu amigo quer que eu te efida até a morte. Por que você não fica aí parado, obediente, sem se mexer? Senão, vou ficar numa situação difícil. Fiba sorriu e chamas surgiram ao redor de seu corpo enquanto ele dizia: ouvi de Eming que você é bem poderoso. Espero que não me decepcione. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e sorriu. Não era Eming o homem com cabeça de cão que usou o cristal de fuga? Depois de ouvir as palavras daquele cara, o homem com cabeça de cachorro ainda ousou vir. Ele não estava um pouco confiante demais. Seus olhos brilharam intensamente. No momento seguinte, o corpo de Lu Yuan desapareceu de onde ele estava. Todo o ringue tremeu, e um enorme buraco surgiu no chão, com rachaduras se espalhando como uma teia de aranha. O corpo de Lu Yuan surgiu diante de Fiba com uma onda de ar aterrorizante. Sua espada pesada desceu com raios de luz negra. Um lampejo de choque brilhou nos olhos de Fiba. Chamas circularam por seu corpo e o engolfaram. A espada pesada de Lu Yuan cortou as chamas, trazendo consigo um traço de sangue. Do outro lado do ringue, uma bola de fogo apareceu, e um cadáver sem cabeça cambaleou para fora do fogo. Bum! Foi só então que o som dos passos de Lu Yuan esmagando a arena foi ouvido. Depois de saber que Fiba era o gênio mais forte entre os generais de batalha Kobold, Lu Yuan já havia decidido matá-lo. Enquanto ele fosse morto, ele não seria capaz de entrar novamente na fonte de origem por pelo menos 1 ou 2 meses. Mesmo que a competição começasse dentro de 1 mês, ele só entraria na terra de origem 3 vezes menos. A cada vez, ele teria 48 dias, o que daria um total de 144 dias. Para gênios, 144 dias seriam uma melhoria significativa. Dessa forma, as habilidades de Siting Shui podem até superar as dele.
Eles tinham uma chance maior de vencer. Tudo isso foi para vencer a competição. Claro, havia outro motivo. O nome desse cara na lista de mortos equivalia a 700 mil créditos. Os 700 mil créditos eram muito tentadores. Lu Yuan era um pouco ganancioso. Para matar Fiba, pode-se dizer que Lu Yuan usou todos os seus trunfos, exceto teletransporte espacial, tempestade sanguínea, colheita sombria e insígnia de guerreiro, apenas para garantir que seria morto de uma só vez. Obviamente, o efeito não foi ruim. Lu Yuan matou Fiba com um golpe e a atmosfera ficou instantaneamente silenciosa. Todos estavam com os olhos arregalados e um pouco perplexos. Ainda não haviam se recuperado do choque. Até os dois homens com cabeça de cachorro, que eram imperadores combatentes, ficaram atordoados. Com sua força, se estivessem alertas no primeiro momento, ainda teriam uma chance de bloquear o ataque de Lu Yuan. No entanto, os dois jamais imaginaram que a força de Lu Yuan fosse ainda maior do que a descrita por Ei Ming. Quando reagiram, já era tarde demais. Ao ver o cadáver de Fiba no chão, as pupilas dos dois especialistas kobold se contraíram. Eles olharam para Lu Yuan com intenção assassina. Humano. Você está procurando a morte. O homem de pelo marrom e cabeça de cachorro rugiu de raiva, e uma pressão espiritual aterrorizante se espalhou. Nesse momento, o Ginseng apareceu na frente de Lu Yuan e bloqueou a pressão espiritual. Os cantos de sua boca se curvaram e um sorriso zombeteiro apareceu em seu rosto. O que houve? Depervo. Você quer atacar a geração mais jovem. Acha que esta é a sua cidade dos ossos sangrentos? Então, outra figura apareceu no ringue. Era um homem de cabelos dourados e olhar penetrante. Ele olhou friamente para os dois kobolds e riu. Você quer ficar aqui? Ele então se virou para Lu Yuan e sorriu. Capítulo 347. Não aguento uma surra. 3. Garoto, muito bem. Sou Sisheng-Xin, o chefe dos guardas do Bordo Vermelho e irmão do imperador. Que tal se juntar a mim depois de se formar? Ouvi dizer que você tem um bom relacionamento com a nossa Tingxi. Posso te ajudar. Lu Yuan. Que diabos? Esta é uma ocasião tão séria, e você está fazendo isso comigo. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Se Tingxi, que estava lá embaixo, também ouviu isso. Seu corpo inteiro congelou, e então um ar frio escapou de seu corpo. Rebeca, que estava ao lado dele, tremeu e deu alguns passos para trás. A respiração do homem com cabeça de cachorro marrom parou, e o outro homem com cabeça de cachorro branco congelou. Os dois olharam para Dukan e Sisheng-Xin com medo, depois encararam Lu Yuan. A intenção assassina em seus olhos ainda estava presente. Sendo encarado por dois kobolds, Lu Yuan assumiu uma cara inocente. Por que vocês dois, veteranos, estão me olhando desse jeito? Aquele ruivo parecia muito forte, então usei toda a minha força. Quem imaginara que ele seria tão fraco? Você. Os dois homens com cabeça de cachorro prenderam a respiração novamente. Estavam tão furiosos que o sangue deles fervia. Ah! Ótimo! A culpa foi mesmo dele se o cachorro não aguentou a surra. Como ele pôde culpar o garoto Lu por isso? Vocês, cabeças de cachorro, deveriam se desculpar. Dukan e Sisheng-Xin ficaram atordoados. Então, Sisheng-Xin riu. Ah! Ótimo! A culpa foi mesmo dele, o cachorro não aguentar a surra. Como ele pode culpar Luz ou por isso? Vocês, cabeças de cachorro, deveriam se desculpar. Se não, podem ficar. Seus olhos estavam cheios de fria intenção assassina enquanto ele olhava para os dois imperadores de batalha Kobold Pop, cujos olhos estavam cheios de choque. Pop ainda não havia reagido. Uma pessoa tão poderosa quanto Fiba havia sido morta com um único golpe de espada. Ao ouvir as palavras de Sisheng-Xin, os rostos dos dois imperadores de batalha Kobold escureceram. Eles encararam Sisheng-Xin e disseram: Sisheng-Xin, não me diga que você quer lutar conosco. Sisheng-Xin zombou. Venham lutar. Esta é a nossa cidade do Bordo Vermelho. Já que vieram para causar problemas, preparem-se para ter os ossos do seu cachorro quebrados.
Assim que ele disse isso, os dois imperadores de batalha kobold imediatamente sentiram várias auras se fixando neles. Além dos dois na arena, havia mais alguns em Raid Maple City. Os rostos deles ficaram feios. Com sua força, eles naturalmente não tinham medo. Ainda podiam correr se quisessem. No entanto, ainda carregavam Pop consigo. Embora o imperador guerreiro de Raid Maple City não atacasse Pop, com a presença daquele humano chamado Lu Yuan, Pop não seria capaz de viver mais que Fiba. Fiba já estava morto, e se Pop morresse aqui também, suas perdas seriam muito grandes, e eles perderiam muito prestígio. Os dois se entreolharam e então tiraram um cartão do Origin Bank. Si Shen pegou e abriu. 1 milhão de cristais espirituais de grau 5. Por pouco. Sai daqui. Ele sorriu. Olhando friamente para Si Shen, Depev disse: um general de batalha é apenas um general de batalha. Não seja tão orgulhoso. Ah. O que você acabou de dizer? Você não quer ir embora. Si Shen sorriu. As expressões de Depev mudaram. Eles pegaram Pop e foram embora. Ao ver os três saindo, Si Shen zombou. Então, ele entregou o cartão bancário para Lu Yuan e deu um tapinha em seu ombro com um sorriso. Garoto, nada mal. Se não fosse por você, talvez tivéssemos perdido a reputação hoje. Lu Yuan pegou o cartão do banco atordoado e disse com um sorriso: é isso que eu deveria fazer. Ele ficou um pouco confuso. Matar um kobold na arena lhe rendeu 700 mil créditos acadêmicos e 1 milhão de cristais espirituais de nível 5. Realmente existiu algo tão bom. Lu Yuan esperava que esse tipo de coisa acontecesse com mais frequência no futuro. Ele não acharia isso nada demais. Capítulo 348 A luz deslumbrante, a surpresa de Li Qingqiun. Depois que os kobolds foram embora, os guerreiros genéticos que estavam assistindo à luta também foram embora, um após o outro. Lu Yuan, Si Tingshu e Rebecca seguiram Si Shen e Dukan até a cidade e chegaram à residência Raid Maple. Si Tingshu contou a Si Shen sobre a emboscada em Zower. Tanto Si Shen quanto Dukan franziram a testa. Parece que os homens cabeça de cão têm a mesma ideia que nós. Eles também querem se aproveitar do fato de que a competição ainda não começou para que nossos gênios tenham menos tempo para cultivar nas terras de origem. Dukan disse indiferentemente. Si Shen disse: está dentro das minhas expectativas. Contanto que a geração anterior não tenha participado, era melhor para todos competirem. Os gênios do nosso Império Bordo Vermelho não perderão para os kobolds. Dukan não refutou, o que pode ser considerado um acordo silencioso. Para eles, a batalha pela Estrela da Veia de Gelo já havia começado. No entanto, ainda era uma competição na terra de origem. Si Shen olhou para Lu Yuan e sorriu. Quanto a você, Yuan, você não pode mais sair. Por quê? Lu Yuan ficou atordoado. Dukan sorriu e explicou. Com a força que você demonstrou, esses cães certamente o verão como um espinho nos olhos deles. Enquanto você sair, eles certamente contratarão assassinos para matá-lo. Enquanto você morrer na terra de origem, isso afetará muito seu cultivo. Quando chegar a hora, naturalmente será algo bom para eles. O quê? Lu Yuan franziu a testa levemente. Eles vão contratar um assassino para me assassinar. Acho que esses cabeças de cachorro podem convidar um gênio no ranking de prodígio para lidar com você. Mesmo que o preço de pedir ajuda a um gênio no ranking de prodígio seja um pouco alto, contanto que você morra, o preço ainda vale a pena. Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele assentiu levemente. Entendo. Ele tinha a habilidade de se teletransportar, então podia escapar mesmo que fosse perigoso. Entretanto, não era necessariamente verdade que não havia gênios no elenco do prodígio que tivessem habilidades espaciais. Se ele encontrasse um prodígio celestial com habilidade espacial, ele estaria em apuros. Aqueles no nível de prodígio eram todos supremos de batalha. Com seu talento e força, provavelmente poderiam lutar com reis de batalha. Lu Yuan sentiu que era melhor não correr o risco. No entanto, falando sobre a classificação do T-Prodigy, Lu Yuan pensou nos benefícios do teste.
Por exemplo, o primeiro colocado no ranking geral podia usufruir de 80% de todas as despesas na cidade da Nuvem Branca, uma cidade na Terra de origem. As salas de gravidade no Centro de Artes Marciais eram de uso gratuito, e a casa de leilões não cobrava nenhuma taxa de intermediação. Esse privilégio já era muito forte. Anteriormente, Luion havia leiloado itens por 170 milhões de cristais espirituais de grau 5. Só a taxa de intermediação lhe custou quase 20 milhões de cristais espirituais de grau 5. Isso foi quase 20 milhões de cristais espirituais de grau 5. Isso já era uma riqueza enorme. Muitos reis guerreiros mais fracos talvez nem tivessem tanta riqueza. Ele ainda tinha muitas coisas boas na relíquia mecânica de El. Se as leiloasse, conseguiria mais de 1 bilhão de cristais espirituais de nível 5. Se fosse esse o caso, ele teria que pagar 100 milhões de cristais espirituais de grau 5 pela comissão. Quem poderia suportar isso? Se ele estivesse na lista do T-Prodigy, então ele não precisaria pagar essa taxa de intermediário. Luion pensou um pouco. Quando se tornasse mais forte e alcançasse um nível de deus da batalha, poderia considerar subir no ranking. Seria melhor se ele conseguisse chegar ao topo do ranking geral. Quando ele obteve o privilégio especial, ele pôde leiloar os tesouros e economizar muito dinheiro. Por enquanto, ele não podia mais sair matando gênios para obter créditos acadêmicos. Ele só podia se concentrar em cultivar. No mínimo, matar a Fiba e os gênios dos homens cabeça de cão lhe rendeu de 800 mil a 900 mil créditos acadêmicos, o que não era ruim. Quanto a Luion, embora tivessem esse pedido, Si Shengxin e Du Kan não permitiram que Si Tingshu e Rebeca ficassem na cidade. Afinal, embora não fossem fracos, eles não seriam alvos especiais do povo com cabeça de cachorro, que pagaria um preço alto para contratar um prodígio no ranking de prodígios para assassiná-los. Mesmo assim, Si Tingshu e Rebeca não tinham intenção de sair. Isso aconteceu porque eles tinham acabado de absorver a pílula do espírito celestial e tinham ganhado bastante. Se morressem desta vez, perderiam todas as suas pílulas espirituais celestiais. A perda era grande demais para eles suportarem. Os dois, assim como Luion, planejavam ficar na cidade e cultivar em paz. Depois disso, Si Shengxin convidou Luion para se juntar à sua guarda de bordo após a formatura. Desta vez, Du Kan também estendeu um ramo de oliveira para Luion. Du Kan era um oficial de alto escalão da guarda de fronteira da Terra Proibida da Fenda de Gelo e Fogo. Ele queria que Luion se juntasse à guarda de fronteira. Os dois quase brigaram por isso, e Luion ficou envergonhado. No final, ele rejeitou todos eles com a desculpa de que estava apenas na primeira série e falaria com eles mais tarde. Depois disso, Luion, Si Tingshu e Rebeca deixaram a residência Rei de Maple e foram para o Centro de Artes Marciais para cultivar. Dentro da sala de gravidade, Luion ficou surpreso ao descobrir que não havia mudado muito depois de usar o Elixir do Espírito Celestial. Agora, ele percebeu que na verdade houve algumas mudanças. No mínimo, a velocidade original de absorção de cristais espirituais de Luion era de 300 cristais espirituais de nível 5 por hora. Mas agora, havia atingido 400 por hora. Esse aumento de 1/3 na velocidade já não era ruim. A longo prazo, o tempo que ele levou para temperar um Gene King pode ser mais rápido do que 10 dias a meio mês no mundo real. Ele levou mais de um dia para caçar Zoer e retornar à arena. Luion ainda tinha 46 dias para cultivar. Capítulo 349 A Luz Deslumbrante, a surpresa de Li King 2. Nesses 46 dias, Luion absorveu 220 mil cristais espirituais de nível 5, mas o aprimoramento do teletransporte atingiu apenas 14%. De acordo com esse consumo, ele precisaria consumir cerca de 2 a 3 milhões de cristais espirituais de nível 5 para aperfeiçoar o teletransporte espacial. No entanto, afinal, era um gene transcendente do tipo espacial. Luion já estava mentalmente preparado para isso, então não ficou surpreso. Depois de deixar a Terra de origem, Luion, Si Tingshu e Rebeca foram até a Torre de Missões para entregar suas missões.
Claro, a missão era matar o gênio Cobalt. Lu Yuan matou Fiba sozinho, então os 700 mil créditos foram para Lu Yuan. Os outros 3 gênios Cobalt somavam um total de 300 mil créditos acadêmicos. Lu Yuan foi o que mais contribuiu, recebendo 150 mil créditos acadêmicos. Si Tingshu e Rebecca também receberam 150.000 créditos acadêmicos por suas buscas por informações e afins. Lu Yuan recebeu um total de 850 mil créditos. Além dos créditos que ganhou vendendo vários tesouros, ele agora tinha 13,36 milhões de créditos. Com tantos créditos acadêmicos, Lu Yuan poderia comprar outros genes transcendentes. Ao ouvir sobre os créditos acadêmicos de Lu Yuan, até Si Tingshui ficou surpresa. Ela olhou para Lu Yuan com inveja. Depois de se despedir dos dois, Lu Yuan retornou ao dormitório. Ele planejou pensar cuidadosamente sobre qual gene transcendente ele deveria comprar em seguida. Afinal, havia apenas 1 ou 2 genes transcendentes preciosos no armazenamento da escola. Se ele não comprasse logo, talvez houvesse outros que também precisassem. Nesse momento, seria tarde demais para se arrepender quando tivesse comprado. Um dos genes transcendentes de Lu Yuan era o corpo espiritual de Jade Branco. Era um gene de defesa do tipo amplificação que aumentava principalmente a defesa. O outro era a luz da vida, um gene de cura que poderia aumentar a capacidade de cura de uma pessoa. Um deles era o controle mecânico. Este deveria ser considerado um gene de controle do elemento espiritual. Não tinha efeito em formas de vida comuns, mas para formas de vida mecânicas, era equivalente a um milagre. Por fim, havia o gene de teletransporte espacial. Era um gene transcendente do tipo espacial. Seja em combate ou em viagens, esse gene era muito útil. Antes do nível rei, Lu Yuan talvez não tivesse uma compreensão clara. No entanto, depois que esses genes transcendentes evoluíram para o nível rei, o conhecimento da herança genética mostrou caminhos diferentes. O corpo do espírito de Jade Branco ainda não havia atingido o nível de rei. Lu Yuan não sabia que caminho esse gene representava. Entretanto, a luz da vida representava o reino da natureza e da vida. O controle mecânico representava o campo da tecnologia mecânica e, no futuro, poderia envolver a alma. O teletransporte espacial representava o domínio espacial. À medida que ele continuasse a evoluir no futuro, ele seria capaz de obter mais e mais heranças de seus genes, e suas habilidades nesse campo também se tornariam cada vez mais fortes. Lu Yuan estava um pouco curioso sobre o quão forte seria se fosse registrado em nível divino. Se ultrapassasse um nível divino, provavelmente seria ainda mais forte. Lu Yuan sentiu que, para o próximo gene que ele queria inscrever, seria melhor escolher genes que fossem diferentes desses campos para evitar repetições. É claro que ele também tinha que garantir que fosse abrangente em todos os aspectos e não tivesse nenhuma deficiência óbvia. A velocidade, defesa e força atuais de Lu Yuan não eram fracas. Em termos de combate, ele ainda precisava de habilidades de combate explosivo com alvo único e habilidades de combate ofensivo em grupo. Lu Yuan já possuía a Fúria do Vento e do Trovão, uma única técnica de combate explosiva. Essa habilidade de combate era muito boa e estava no nível de um rei. Lu Yuan planejava esculpi-la em seguida. Quanto às habilidades de combate ofensivo em área de efeito, Lu Yuan ainda não tinha um alvo claro. Com isso, a força de combate de Lu Yuan estava quase formada, e ele não tinha nenhuma deficiência óbvia. Em termos de deficiências, Lu Yuan sentiu que poderia precisar de uma habilidade de combate que pudesse se defender contra a alma. Isso era para evitar que alguns velhos idiotas atacassem a alma. Fora isso, Lu Yuan sentia que precisava de uma habilidade de combate do tipo controle. Seria bom, seja para controlar ou enfraquecer o oponente. Ele também precisava de uma cadeia genética em branco para uma técnica de combate do tipo tempo. O efeito das habilidades de combate do tipo tempo era ainda mais poderoso do que as do tipo espaço. Se evoluíssem ao limite, Lu Yuan poderia ter a esperança de nadar no longo rio do tempo no futuro.
Além disso, Lu Yuan sentiu que poderia registrar uma técnica de combate que pudesse ser usada em todos os aspectos. Quando encontrasse um oponente forte, isso poderia salvar sua vida em um momento crítico ou até mesmo virar o jogo. Pensando nisso, Lu Yuan abriu o site da escola, com a intenção de ver o que atendia às suas necessidades. Aqui estava no topo ainda era a imagem espelhada de 8 lados. Este gene transcendente poderia criar 8 espelhos únicos que cercariam você e seu oponente o tempo todo. Como usuário desta técnica de combate, você seria capaz de entrar no mundo dos espelhos e se teletransportar entre diferentes espelhos. Todos os ataques do usuário seriam copiados pelos outros espelhos. Isso equivalia a 8 vezes o ataque e 8 vezes a felicidade. Pode-se dizer que este era um gene transcendente bastante poderoso. No entanto, esse gene transcendente exigiu 10 milhões de créditos acadêmicos. Lu Yuan não tinha condições financeiras para isso. Além disso, embora esse gene transcendente fosse poderoso, o poder que ele envolvia ainda era do tipo espacial. Embora Lu Yuan estivesse muito interessado nesse gene transcendente, ele já tinha um gene transcendente do tipo espacial. Outra, é um pouco repetitiva. Lu Yuan sentiu que se ele pudesse evoluir o teletransporte espacial para um nível divino de força no futuro, ele poderia ser capaz de usar o poder espacial que ele controlava e desenvolver uma habilidade de combate por si mesmo. Afinal, havia apenas 10 cadeias genéticas em branco. Lu Yuan queria escolher outros tipos de habilidades de combate. O segundo gene transcendente, o passo espacial instantâneo, era um gene um tanto semelhante ao teletransporte espacial. Era também um gene do tipo espacial, e Lu Yuan também não precisava dele. Claro, ele também não tinha condições financeiras para adquiri-lo. 350 luz deslumbrante, surpresa de Li King. Lu Yuan filtrou as condições e definiu o preço do gene transcendente que ele queria comprar em 3,3 milhões. Muito rapidamente, um lote de genes transcendentes apareceu. Habilidade de combate. Luz ofuscante. Habilidade de combate. Sopro de gelo. Habilidade de combate. Vórtice de chamas de gelo. Habilidade de combate. Fúria do relâmpago celestial. O olhar de Lu Yuan varreu e descobriu muitos genes que eram adequados para ele. Entre eles, o gene mais caro era a luz resplandecente. Era uma técnica rara de combate do elemento luz. Esta técnica de combate pode purificar os efeitos negativos da maldição. Ao mesmo tempo, pode aumentar significativamente a força básica do usuário em todos os aspectos. Valia 3 milhões de créditos acadêmicos. O sopro de gelo também era bastante poderoso. Como uma técnica de combate elemental de gelo, podia liberar névoa de gelo continuamente, porque Lu Yuan sentiu que essa habilidade de combate era tão familiar. Essa parecia ser a habilidade de combate de Siting Shui. A expressão de Lu Yuan era um pouco estranha. É preciso dizer que o efeito dessa habilidade de combate foi muito bom. O vórtice de chamas de gelo era uma poderosa habilidade de combate ofensivo e área. A chama de gelo era um tipo especial de chama. Tinha a frieza do gelo e o efeito ardente do fogo. Era muito estranha. Usando essa habilidade de combate, era possível criar um vórtice de chamas de gelo. O inimigo no vórtice seria puxado por ele, dificultando sua movimentação. Era uma combinação de gelo e fogo. Ira do trovão celestial também era uma poderosa habilidade de combate ofensivo e área. Entretanto, Lu Yuan não considerou essa habilidade de combate. Afinal, ele já tinha a fúria do vento e do trovão. Lu Yuan fixou seus olhos nos 3 primeiros. Ele não tinha atributos de luz, gelo ou fogo. Os efeitos dessas 3 habilidades de combate não foram ruins para Lu Yuan. A luz ofuscante pode limpar o corpo de quaisquer efeitos negativos e aumentar todos os atributos básicos. Os atributos básicos atuais de Lu Yuan já eram considerados muito fortes. À medida que ele continuava a desenvolver seus genes transcendentes, seus atributos básicos se tornavam cada vez mais fortes. O poder dessa técnica de combate em suas mãos era muito maior do que nas mãos de guerreiros genéticos comuns. Purificar efeitos negativos também era uma habilidade muito boa.
Afinal, alguns guerreiros genéticos sinistros usavam todo tipo de maldições e coisas do tipo para irritar você. Com essa técnica de combate, esses problemas poderiam ser resolvidos. Além disso, era um atributo raro da luz. Frostbreath Luoyuan estava muito curiosa sobre a expressão de Siting-Shui se ela visse Luoyuan usando a mesma técnica de combate que ela. Luoyuan já tinha visto Siting-Shui usar o efeito de controle dessa técnica de combate na arena antes. Era muito bom, e ele ficou com um pouco de inveja. A terceira técnica de combate, o Vórtice de Chamas de Gelo, não só possuía o poderoso ataque em área que Luoyuan precisava, como também possuía uma certa capacidade de controle. Assim como a Fúria do Vento e do Trovão, possuía elementos de gelo e fogo. Luoyuan achou-a muito boa. Para ser honesto, Luoyuan estava bastante satisfeito com esses 3 genes transcendentes. Entretanto, depois de pensar um pouco, ele ainda escolheu a luz resplandecente. Afinal, a capacidade de purificar efeitos negativos era realmente muito boa. Além disso, a taxa de crescimento dos atributos básicos era muito alta nas mãos de Luoyuan. Quanto aos outros genes transcendentes, Luoyuan acreditava que ainda poderia encontrá-los no futuro. No entanto, havia apenas um em estoque. Se não o comprasse agora, talvez não tivesse a chance de fazê-lo no futuro. Depois de gastar 3 milhões de créditos acadêmicos, Luoyuan finalmente comprou o gene transcendente, a luz resplandecente. Este gene transcendente era de nível rei. Luoyuan achou que era um bom negócio comprá-lo. Depois que 3 milhões de créditos foram usados, os créditos de Luoyuan retornaram para 360 mil. Luoyuan não pôde deixar de suspirar. Ele gastou seus créditos como se fosse água. A entrega expressa da escola foi tão rápida quanto sempre. Não muito tempo depois, o gene transcendente foi entregue a Luoyuan. Depois que Luoyuan guardou seus pertences, ele começou seu cultivo diário. Durante o dia, ele ia à casa de Siting-Gil para cultivar o corpo de aço. De volta ao dormitório à noite. Às vezes, ele jantava no dormitório e, às vezes, pegava uma refeição de graça na casa de Siting-Gil. A notícia de que Luoyuan matou o homem com cabeça de cachorro Fiba com um golpe foi espalhada por curiosos e já estava se espalhando pela escola. Siting-Feng, Mag e Yang Ping perguntaram a Luoyuan se era verdade, lamentando que as habilidades de Luoyuan tivessem melhorado muito rápido. De acordo com Mag, se Luoyuan continuasse a melhorar nessa velocidade, ele provavelmente se tornaria um imperador de batalha quando se formasse. Os olhos de Mag estavam cheios de ressentimento quando ele disse isso. Afinal, já era considerado bom se eles conseguissem chegar ao nível de Deus da batalha após a formatura. No final, a performance de Luoyuan foi simplesmente escandalosa. Somos todos do mesmo dormitório. Você é tão excepcional que é difícil para nós lidarmos com você. Até Siting-Feng tinha uma expressão estranha no rosto, indicando que Sicheng-Xin o havia procurado especialmente para persuadir Luoyuan. Ao ouvir isso, o rosto de Luoyuan escureceu. Sicheng-Xin ainda não havia desistido de enganá-lo para se juntar aos guardas de Maple. Foi ridículo. Não foram só eles. Li King também ligou. Ei, irmãozinho Yuan, ouvi dizer que você matou o mais forte gênio General Cobalt, Fiba, com um único golpe. A voz de Li King estava tão lânguida como sempre, mas Luoyuan ainda conseguia ouvir a surpresa nela. Luoyuan deitou-se na cama e disse com um sorriso. É isso mesmo, aquele cara parecia um pouco arrogante. Eu realmente não aguentava mais. Se o matarmos, ele não poderá retornar à terra de origem por um tempo, certo? Li King sorriu e disse. Um general de combate de terceira patente que atingiu seu nível de perfeição precisará de pelo menos 2 meses para retornar à sua fonte de origem se morrer. Ele provavelmente odeia você até a morte. Quando Luoyuan ouviu isso, ele não pôde deixar de rir. Isso é bom. 2 meses de tempo.